Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse início do nosso trabalho, dos nossos estudos, aí no terceiro ano, que bom, né? A apostila, o PET de vocês, a gente começa, né, o nosso ponto de partida em História é uma matéria que vocês estudaram no passado, é um conteúdo que foi bastante explorado no PET do segundo ano, que é a questão do processo de independência do Brasil. Bom, e aí tem alguns pontos. Como eu já falei para os alunos que tiveram a oportunidade de participar da minha live, nessa segunda-feira, dia 15 de março, o PET ele é postado como um todo, não vai ser igual ao ano passado, né? Semanal. Nós já postamos todas as 4 semanas do PET, mas vocês não precisam fazer tudo de uma vez. Vocês vão fazendo, eu pelo menos oriento isso em relação à história. Vocês vão fazendo à medida que o professor for comentando, for passando os links que vão ajudar vocês a pensarem o conteúdo. Por que eu estou falando isso? Responder ao PET é muito simples, né? Isso não é o mais importante. O mais importante é que você responda ao PET, mas tenha consciência da matéria que está sendo trazida. E que você aprenda o conteúdo, você apreenda o conteúdo, ou seja, tire algum significado daquilo que você está fazendo e estudando. Então, em relação ao processo de independência do Brasil, a primeira semana fala daquela questão da vinda da família real, né? Fala daquela questão que envolve todo esse processo da vinda da família real para o Brasil. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas tendo em vista, né, uma coisa muito importante. Todos os links e a maioria dos textos traz lá a palavra que é aceita, vamos dizer assim, independência do Brasil. Mas podemos fazer alguma crítica a esta palavra independência? Será que dá para usar esta expressão independência do Brasil no seu sentido mesmo? Literal? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E aí vai ter umas perguntas lá no Google Sala de Aula para vocês responderem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a forma pela qual a independência do Brasil foi levada a cabo, foi feita, né, nos dá margem para criticar o uso dessa palavra independência. Porque independência pressupõe o quê? Liberdade, autonomia. Romperam-se todos os laços de dependência do Brasil em relação a algum outro país. E na verdade não foi isso que aconteceu, né? A independência do Brasil, ela aconteceu lá no ano de 1822, Portugal reconheceu sim a independência do Brasil, mas nós sabemos que o Brasil não ficou realmente, ou no sentido literal da palavra, independente, porque por trás desta independência estava a Inglaterra, que ajudando o Brasil a se tornar livre de Portugal, passou a explorar economicamente, transformando o Brasil numa economia dependente da economia inglesa. Então, não foi uma independência completa. O mais correto, apesar de acharmos nos livros a expressão independência do Brasil, o mais correto da gente utilizar é a emancipação política do Brasil em relação a Portugal, né? Com a independência, o Brasil saiu da dominação mercantilista portuguesa e caiu na dependência capitalista da economia inglesa. Foi isso que aconteceu aí no início do século XIX, nesse período que comumente se fala independência do Brasil, mas que há críticas em relação a isso. Logicamente, o PET não aborda desta forma o conteúdo independência do Brasil. Isso aqui é uma coisa a mais que eu estou trazendo para vocês. O PET aborda basicamente, e aí vocês têm que pensar, a questão do bloqueio continental que aconteceu lá na Europa,
por causa desse bloqueio continental feito por Napoleão, a economia de Portugal, em função do Tratado de Panos e Vinhos, era dependente da economia inglesa, e por causa do bloqueio continental, nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra, e isso era prejudicial e sufocante para a economia portuguesa. Por causa disso, Portugal desobedece ao bloqueio continental e é invadido pelas tropas napoleônicas, o que leva a coroa portuguesa a fazer a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil em 1808 é que dá início ao nosso processo que culmina na independência ou na emancipação política do Brasil em relação a Portugal, né? Esse assunto aí é abordado no PET, na primeira semana do PET, e a gente vai voltar a falar sobre isso aí. É o chamado período joanino, que é o período de administração do Brasil, ainda como colônia, pela família real portuguesa no Brasil. Não mais em Portugal, mas no Brasil. A gente volta a falar sobre isso na nossa próxima live, tá bom? Um abraço.